Fala pessoal, Antônio aqui. Voltamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre borrowing. E não hoje, né? Estou gravando esse vídeo em sequência do último vídeo que foi sobre ownership, então é um complemento. Muito importante esse conceito, que você consiga entender realmente como que Rush gerencia a memória. Mas o intuito aqui do vídeo não é ficar de blá blá blá, então vamos aqui para a tela, beleza? Deixa eu abrir primeiro o código-fonte aqui do projeto que a gente estava trabalhando, que basicamente paramos aqui. E aí eu já vou começar criando mais um projeto aqui, que vai ser o borrowing. E aí a gente vai ter esse projeto aqui. Deixa eu já abrir também o source dele. Não, opa. Então vamos abrir ele aqui. Beleza, estamos com os dois arquivos. Eu vou copiar basicamente o conteúdo inteiro aqui da aula de ownership e vou utilizar ela aqui dentro do borrowing. Beleza, vamos dar continuidade aqui com o mesmo código-fonte que a gente tinha. Mas como de praxe, vamos começar com a parte teórica. Então, vindo aqui, borrowing, um termo bem ruim para nossa língua portuguesa aí para falar, mas basicamente significa que entenda como sendo algo que você empresta, beleza? Empréstimo. Então vamos lá, o que é? É o mecanismo que torna ownership, ou seja, o conteúdo que a gente viu anteriormente, prático no dia a dia, sem abrir mão aí das garantias de segurança que o Rush nos traz. E por que a gente utiliza o borrowing? Né? Por que ele existe? Ele existe porque muitas vezes você quer usar um valor sem precisar ser dono dele, né? Vocês lembram bem aqui que a gente, por exemplo, a gente tinha uma função que é a imprime nome. Toda vez que a gente manda um argumento aqui para dentro dela, a imprime nome acaba sendo o owner desse argumento, né? Então, o borrowing, ele acaba vindo para suprir essa demanda, né? Eu não quero, aliás, eu quero trabalhar esse valor aqui, mas eu não quero ter essa propriedade dele, né? Porém, como tudo em Rush, nós temos que atender algumas regras, né? E borrowing, ele também traz algumas regras para que a gente respeite, que o compilador faz essa verificação ali, né, no momento que você vai fazer a compilação do teu programa. E quais são essas regras? A primeira, a qualquer momento você pode ter ou múltiplas referências imutáveis ou uma única referência mutável, beleza? Você não vai poder ter ao mesmo tempo vários empréstimos. Você não pode fazer isso aqui dentro de Rush. Isso por conta das regras que se aplicam aí no conceito de borrowing. E também, referências devem ser sempre válidas, né? Eu não posso passar uma referência ou retornar uma referência que ela não vai estar mais válida, porque isso vai incorrer em um problema que eu vou falar no slide que segue, né? Que são os problemas. Quais são os problemas que borrowing resolve? Data races ou data races, o primeiro aqui. É a regra de ou várias referências imutáveis ou uma mutável. Garante em tempo de compilação que nunca vai ter alguém lendo um dado enquanto o outro está modificando, né? Então você tem uma função que faz a leitura de um dado que está alocado em memória e outra função que vai fazer uma alteração. Isso ao mesmo tempo é impossível, né? Em linguagens como o C e o C++, isso era possível, né? E acabava tendo uma série de problemas aí que você tinha que depois estar resolvendo em razão de não ter esse controle, porque ficava muito na mão do programador ali resolver, né? Esses problemas aí que a linguagem deixava você fazer. Então o data race, ele por definição, ele precisa de acesso simultâneo, onde pelo menos um é escrita, e o borrowing torna isso impossível. Beleza. O segundo problema que também resolve nesse caso são as dangling references.
que basicamente a regra de referência deve ser sempre válida, né? Impede que você tenha um ponteiro apontando para a memória que já foi liberada. E o compilador, através dos lifetimes, que é algo que a gente vai ver posteriormente, mas muito utilizado aqui em Rush, verifica que o dado sempre vive mais tempo que qualquer referência a ele. Beleza? Então, aqui está o nosso CRAB, mas vamos voltar para o código que eu vou mostrar isso aqui um pouco na prática para vocês. Então pronto, aqui a gente tem o nosso código onde a gente estava trabalhando. Sei lá, deixa eu ver o que dá para nós fazermos. Eu vou começar pela imprime nome. A imprime nome, quando eu chamava ela aqui, por exemplo, quando eu chamei ela aqui em cima, eu chamei ela e está funcionando aqui única e exclusivamente porque a gente está clonando esse valor. E como eu falei anteriormente, usar o clone é uma feature que o Rush nos entrega, mas é ineficiente no pensamento ali de performance, beleza? Você vai estar alocando mais espaço em memória. E aí, como que você consegue aplicar o conceito aí de borrowing? Como que eu consigo fazer um empréstimo, né, desse valor aqui lá para dentro da imprime nome? A gente utiliza o e-comercial. Ou seja, eu estou passando a referência de um ponteiro, né? Então, quando eu utilizo o e-comercial, o compilador já entende que isso aqui é uma referência. Só que, quando a gente passar essa referência, temos um erro. E o erro é bem claro aqui para nós, né, que a gente tem um erro de tipo. E esse erro de tipo é o quê? A gente está passando um tipo string, como você pode ver definido aqui, por inferência, né, do compilador dentro de name, só que a variável, só que a função aqui imprime nome está aguardando uma string e não está indo um string. O que isso aqui está fazendo? Ela está mandando basicamente isso aqui, ó, uma referência para uma string, beleza? Para o tipo string. Então, como que a gente resolve isso? Simples. Nome, aliás, imprime nome, agora espera uma referência para uma string. E o nosso código volta a funcionar normalmente. Então, se eu vim aqui acessar o nosso diretório e executar, tudo está funcionando normalmente. Beleza. Tá. Aqui você já consegue entender que eu posso passar esse parâmetro aqui, ou esse argumento para a função, como uma referência. E aí, o que está rolando aqui por baixo dos panos? Eu não estou movendo o owner para dentro dessa função, eu estou simplesmente emprestando para ele, né? E apontando lá para o endereço, porque obviamente aqui vai, na alocação da memória vai ter um endereço aqui, que é basicamente name aqui, name é alocado lá na stack, não na heap. O value aqui, o string from name é alocado na heap. Mas vai ter o endereço aqui, aleatório, eu vou escrever qualquer coisa, mas vai ter realmente o endereço para essa alocação. E aqui a gente está passando para dentro da imprime nome a referência para esse endereço. Então a gente não está recriando uma nova alocação na memória, ou enfim, isso não está sendo realizado aqui. Apenas a referência está sendo passada para dentro da imprime nome. Só que tudo fica diferente, por exemplo, quando a gente quer fazer a mesma coisa com a altera nome. Porque a altera nome, como você pode ver aqui, eu vou pegar e vou passar para ela uma referência também. Antônio era string, agora eu vou mandar uma referência de string. E a gente vai começar a resolver aqui esses problemas que o compilador vai nos trazer, no caso o Rush Analyzer. Então é o mesmo problema. Ó, tu tá mandando eu tô esperando na função altera nome um tipo string, mas eu tô encontrando uma referência para um tipo string. Então vamos lá na função e agora a gente vai alterar. E agora a gente vai alterar aqui. Vou passar lá. Exatamente.
ele mudou esse erro e aí o que acontece? A nossa função, ela retornava um tipo string e agora ela está retornando uma referência para um string. Por quê? Porque aqui na assinatura da função a gente define isso aqui, né? Então vamos alterar também. Então ele não devolve mais agora um tipo string, sim uma referência para um tipo string. Perfeito, rush sendo rush, mais um erro na tela. Então, beleza. Aqui nós temos mais um erro, que basicamente eu não posso emprestar a variável nome, no caso, e fazer essa alteração dela. Porque na realidade eu estou esperando uma referência de string. Então, como que a gente resolve isso aqui? Simples, o mutável sai, né, do meu parâmetro nome e vem para dentro da referência. Então agora eu só preciso passar para dentro do parâmetro também, enviando ele como uma mutável, né, uma referência mutável. Só que a minha variável, Antônio no caso, tem que ser mutável. E aí perfeito. Então o que vai acontecer? Se a gente chegar agora e executar, deixa eu acessar, né, obviamente. Tá lá, nosso programa está sendo executado, a variável está sendo alterada, só que agora o que mudou aqui? Eu não estou passando o ownership para dentro de altera nome. Eu estou passando uma referência de uma variável mutável. Beleza? A referência de uma variável mutável do tipo string. E aí ela retorna uma referência de um string. Ou seja, altera nome não tem owner, ou seja, não tem propriedade sobre esse valor. Vamos falar agora sobre o problema um dos problemas que Rush também resolve com borrowing. Porque, por exemplo, aqui na altera nome a gente já está, nós estamos nos prevenindo aí de data races, beleza? É impossível dois locais estarem reescrevendo aquilo ao mesmo tempo. Mas se a gente chegar aqui para o dangling reference, a gente pode ter aqui, ó, uma função que vai ser gera string. E aí ela não recebe nada e devolve uma string, por exemplo. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que ela vai devolver uma referência para um string. Então vamos definir aqui uma variável s, que vai ser uma string no caso. Eu estou aprendendo Rust. E aí a gente vai devolver uma referência para S. Opa! Esqueci aqui de fazer a assinatura corretamente. Aqui a gente já está tendo um erro aqui, ó, que está faltando o especificador aí do lifetime para o retorno. A gente não vai falar sobre lifetime agora, que basicamente é o ciclo de vida aí, né, dessa string, no caso aqui, mas isso aqui é o compilador já nos prevenindo de um dangling reference. Por quê? Porque a partir do momento que sair do escopo aqui de gera string, esse valor vai ser dropado, então ele não vai mais existir. E aqui mora um problema, né? Porque a gente estaria tentando devolver algo que não existe mais. Então você não consegue fazer isso aqui com o Rush. Então e você conseguiria fazer isso com C e C++. Então estamos resolvendo também esse problema. Olha só que legal o que a gente vai brincar agora para finalizar o vídeo. Eu vou definir uma variável aqui z e vou dizer que ela é uma referência para Antônio. Beleza? E ele deixou. Só que aí eu vou tentar imprimir z. Agora aconteceu o problema porque eu não posso ter essa utilização, ou seja, mesmo que seja mutável ou imutável, eu tenho que ter uma única vez, né? Então, esse meu print aqui, para resolver esse problema, eu tenho que fazer com que ele venha para cá. E aí eu consigo, porque aqui o compilador ele está entendendo que, tipo, ele consegue saber que quando altera nome é chamado,
aquela referência que a gente tinha feito antes já foi dropada e não vai ter, elas não vão ali incorrer dentro do data race, né? Então não vão ser consumidas ao mesmo tempo, beleza? Espero que você tenha entendido esse conceito, ele é bem complexo, pratique, né? Tente, fique brincando aqui, definindo as variáveis e etc. É interessante para que você entenda como que o Rush trata, né, tanto ownership como borrowing, né, porque mesmo que você utilize as referências, você também tem regras que você precisa cumprir e durante a checagem o compilador vai validar isso aí, né. Então é só com a prática, mesmo depois de anos a gente ainda acaba cometendo alguns errinhos, e quanto mais você pratica, né, mais você vai entendendo como de fato o compilador de Rush funciona. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se ainda não segue o canal, siga o canal, eu vou trazer mais conteúdos interessantes aqui sobre Rush. Atualmente eu estou criando um framework, um web framework em Rush. Tem já bastante contribuidor lá, tem desenvolvedor do Japão, da Austrália, deixa eu lembrar mais, da Alemanha, do Brasil, enfim, dos Estados Unidos, tem uma galera interessante já contribuindo lá, o projeto é bem novo, é interessante para quem está começando também, quer entender mais como que funciona o open source, é bem legal que você vá lá e dê uma olhada no projeto. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas se você entrar no link das aulas aí, né, do repositório das aulas, você também vai ter acesso ali dentro do meu perfil no GitHub. Beleza? É isso, estude bastante, pratique e te vejo na próxima.